Saudações, irmãos e irmãs, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos estudar a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Iremos estudar e meditar nas mensagens que Pedro quis transmitir para os primeiros cristãos, em tempos em que a religião cristã estava em formação. Quem foi Pedro e qual a sua origem? Pedro nasceu com o nome Simão ou Simeão, que em hebraico significa aquele que ouve. Ele era natural de Betsaida, uma cidade de pescadores situada à beira do mar da Galileia, no norte de Israel. Posteriormente passou a viver em Cafarnaum, cidade que se tornou o centro das atividades de Jesus na Galileia. Antes do chamado por Jesus, Simão era um pescador profissional, como seu irmão André, com quem dividia o barco e o ofício. A pesca era uma das principais atividades econômicas na Galileia. Seu trabalho era duro e exigia conhecimento prático, força e perseverança, qualidades que mais tarde o ajudariam em sua missão apostólica. Ele era filho de João, ou Jonas, conforme algumas versões bíblicas. Ele foi casado. Sabemos disso porque Jesus curou a sua sogra, conforme escrito em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 15. Isso nos mostra que Pedro, apesar de ser chamado ao ministério, mantinha laços familiares e responsabilidades pessoais. O chamado e a conversão de Pedro, o encontro com Jesus. Pedro foi apresentado a Jesus por seu irmão André, que havia sido discípulo de João Batista. Quando Jesus o viu pela primeira vez, disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, conforme escrito em João capítulo 1, versículo 42. Cefas em aramaico. Em grego, Petros. Pedro significa pedra ou rocha. Jesus deu esse novo nome como um sinal profético da missão que Pedro teria, ser uma das colunas fundamentais da igreja. A pesca milagrosa e o chamado oficial. Em Lucas capítulo 5, é relatado que um episódio marcante em que, após uma noite infrutífera de pesca, Jesus ordena que Pedro lance novamente as redes. A pesca milagrosa foi tão abundante que os barcos quase afundaram. Diante desse sinal, Pedro se prostra e confessa: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador", conforme escrito em Lucas capítulo 5 e versículo 8. Mas Jesus responde: "Não temas, de agora em diante você será pescador de homens." A partir desse momento, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro entre os 12 apóstolos. Pedro se destacou entre os discípulos. Era sempre mencionado primeiro nas listas dos apóstolos, o que indica sua liderança natural. Ele recebeu as chaves do reino dos céus. Em Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19, Jesus declara: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Esse momento é fundamental para compreender a autoridade espiritual de Pedro, reconhecida tanto nas Escrituras quanto na tradição cristã. Pedro era corajoso, impulsivo, mas transformado. Pedro era impetuoso. Tentou andar sobre as águas, cortou a orelha de um soldado no Getsêmani e jurou fidelidade a Jesus, mas também o negou 3 vezes. Ainda assim, após a ressurreição, Jesus o perdoa e o confirma no ministério, onde diz: "Apacenta as minhas ovelhas." Ver em João capítulo 21, versículo 17. Atos dos Apóstolos e Ministério de Pedro. Líder na igreja primitiva. Após a ascensão de Cristo, Pedro assume a liderança entre os apóstolos. No Pentecostes, é ele quem se levanta para pregar à multidão e cerca de 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Ver Atos capítulo 2. Missão e milagres. Pedro realizou muitos sinais e curas, conforme descrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 3, versículos 1 a 10 e no capítulo 5, versículos 15 a 16. Ele foi o primeiro a pregar aos gentios, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, rompendo barreiras étnicas e culturais. Escritor e mestre. Pedro escreveu 2 cartas, conhecidas como 1 Pedro e 2 Pedro, que são fontes riquíssimas de encorajamento,
doutrina e exortação para os cristãos perseguidos, prisão e martírio. De acordo com a tradição cristã, Pedro foi preso várias vezes e, por fim, morreu mártir em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Segundo o relato mais aceito, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Introdução à primeira carta de Pedro. Contexto histórico. A carta foi escrita entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, provavelmente pouco antes da perseguição oficial aos cristãos iniciada pelo imperador Nero em Roma, após o incêndio do ano 64. Pedro escreve de um local que ele chama de Babilônia, que muitos estudiosos acreditam ser uma referência simbólica a Roma, uma cidade que, à semelhança da antiga Babilônia, representava o poder opressor contra o povo de Deus. Destinatários da carta. Escrita por Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, esta epístola é endereçada aos cristãos espalhados pelo norte da Ásia Menor, atual Turquia, muitos dos quais estavam enfrentando perseguições e sofrimentos por causa da fé. Pedro se dirige aos chamados eleitos peregrinos da dispersão, conforme escrito no capítulo 1, versículo 1 deste livro, referindo-se aos cristãos que viviam como estrangeiros nas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas eram províncias da Ásia Menor. Muitos desses cristãos eram gentios convertidos ao cristianismo, vivendo sob hostilidade por não mais se conformarem com os valores pagãos do Império Romano. Esses crentes eram, em sua maioria, gentios convertidos ao cristianismo, vivendo em regiões dominadas pelo paganismo e sob suspeita constante do Império Romano. Pedro exorta os irmãos a se comportarem, manterem-se firmes na fé, viverem em santidade, serem submissos às autoridades, respeitando os outros, mesmo diante da injustiça, a sempre ficarem com os olhos fixos na herança eterna prometida por Deus. Situação dos primeiros cristãos. Esses cristãos sofriam discriminação, calúnias, exclusão social e perseguições políticas e religiosas. Então Pedro escreve para animá-los e fortalecer sua fé, mostrando que seu sofrimento tinha propósito e valor diante de Deus. A primeira carta de Pedro é um dos escritos mais pastorais do Novo Testamento. Embora breve, é profundamente encorajadora e teológica. Pedro escreve como um pastor que cuida de um rebanho sob ataque. Ele os exorta à perseverança, à santidade e à esperança viva em Cristo, mesmo diante das adversidades. A carta enfatiza o chamado à santidade, a identidade dos cristãos como povo escolhido, o sofrimento como parte da vida cristã, a esperança na ressurreição de Cristo, a conduta honrosa diante do mundo. Agora vamos fazer um resumo capítulo por capítulo. Capítulo 1. Uma viva esperança em meio ao sofrimento. Pedro inicia saudando os crentes e lembrando-lhes de sua eleição por Deus. Ele exalta a esperança viva que os cristãos têm por meio da ressurreição de Jesus. Ele lembra que, apesar das provações temporárias, os crentes são guardados para uma herança incorruptível e eterna. Pedro convida os cristãos a manterem-se santos em toda maneira de viver, lembrando que foram resgatados, não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Destaques: fala da viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ensina que as provações servem como purificação da fé. Exorta a santidade: sede santos, porque eu sou santo. Aponta o valor da fé provada pelo fogo. Destaca o privilégio dos crentes em viver o que os profetas ansiavam ver. Versículo-chave: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 2. Sacerdócio real e testemunho diante do mundo. A pedra viva e o povo eleito. Pedro chama os cristãos de pedras vivas e diz que eles formam uma casa espiritual, sendo um sacerdócio santo. Eles são chamados de nação santa,
povo adquirido com a missão de anunciar as virtudes de Deus. O apóstolo também orienta os cristãos a se submeterem às autoridades humanas, mesmo injustas, como forma de testemunho. Pedro usa o exemplo de Cristo, que sofreu injustamente, mas não revidou e confiou no Pai. Destaques: os crentes são exortados a se afastar do pecado e crescer na palavra. Cristo é apresentado como a pedra rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus. Os crentes são chamados de nação santa, sacerdócio real. Encoraja a boa conduta entre os gentios. Exorta a submissão às autoridades e ao bom comportamento, mesmo em situações injustas. Versículo-chave: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Capítulo 3. Vida familiar e sofrimento por fazer o bem. Conduta cristã e sofrimento por fazer o bem. Pedro dá orientações para esposas e maridos, pedindo que vivam com respeito e compreensão. Ele ensina que os cristãos devem responder com mansidão a quem pedir razão da sua fé. Enfatiza a harmonia e o amor fraternal entre os crentes. Ele reforça que é melhor sofrer por fazer o bem do que o mal, e lembra que Cristo também sofreu, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Pedro aborda o sofrimento por causa da justiça e a necessidade de responder com mansidão. Aponta para Cristo que sofreu pelos pecadores e menciona seu triunfo sobre as potestades. Versículo-chave: antes de tudo, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Capítulo 4. Sofrer com propósito. Sofrimento, santidade e serviço. Pedro afirma que quem sofre por Cristo deve armar-se do mesmo pensamento de Jesus. Ele exorta os cristãos a viverem para a vontade de Deus, e não mais para os desejos da carne. Ele diz que o sofrimento é parte do julgamento de Deus, começando pela casa dele, e incentiva os cristãos a não se envergonharem por sofrer como cristãos, mas glorificarem a Deus nessa condição. Destaques: Pedro lembra que o sofrimento deve ser encarado com propósito. Fala da importância do autocontrole e do amor. Destaca o uso dos dons espirituais para servir uns aos outros. Alerta sobre o julgamento iminente, começando pela casa de Deus. Manter a santidade em tempos difíceis. Glorificar a Deus mesmo sob perseguição. Versículo-chave: portanto, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem a sua alma ao fiel Criador, praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 5. Exortações finais e esperança eterna. Liderança, humildade e vigilância. Pedro exorta os líderes a pastorearem com humildade e os jovens a serem submissos e humildes. Ele lembra que o diabo anda em derredor como um leão, mas os cristãos devem resistir firmes na fé. Pedro alerta sobre o diabo, que anda em derredor como leão, buscando a quem tragar. Finaliza com bênçãos e saudações. Destaques: encorajamento à submissão e à humildade entre os irmãos. Chamado à humildade e vigilância. Resistência espiritual contra o inimigo. Promessa de restauração eterna. Versículo-chave: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por fim, Pedro afirma que após um breve sofrimento, o Deus de toda graça nos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará. Interpretação teológica geral da primeira carta de Pedro. Centralidade de Cristo. Jesus é apresentado como exemplo supremo de sofrimento e glória. Sua morte e ressurreição são a base da esperança cristã. Ele é o Cordeiro sem pecado, a pedra viva rejeitada pelos homens e o pastor supremo. Sofrimento com propósito. Sofrer por fazer o bem é um chamado divino. Os cristãos são lembrados de que estão participando dos sofrimentos de Cristo. A perseguição não é motivo de vergonha, mas de honra.
chamado à santidade e ao testemunho. Pedro reforça que os cristãos são povo eleito, sacerdócio real e nação santa. Devem viver de forma distinta do mundo, mesmo em meio à hostilidade. O bom comportamento dos cristãos deve ser um testemunho aos ímpios. Esperança viva. A esperança é um tema recorrente. Esperança viva, incorruptível, guardada nos céus. Mesmo no sofrimento, os crentes são chamados a manter os olhos na herança eterna. Relações transformadas. As relações sociais com autoridades, com servos e senhores e com seus maridos e esposas devem ser reorganizadas sob a ótica cristã, com respeito, submissão e amor. Você já sofreu por fazer o bem? Já foi humilhado por manter sua fé? A primeira carta de Pedro é um sopro de encorajamento para todos os que vivem nesse mundo como forasteiros. Escrito por um apóstolo transformado, Pedro nos lembra que a dor do cristão não é sem propósito. Sofrer por Cristo é participar da sua glória futura. Ele nos chama à santidade, ao amor mútuo, à vigilância e à esperança viva. Ele diz: mesmo que vocês sejam perseguidos, zombados ou ignorados, vocês são povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Pedro fala ao coração de quem luta, de quem crê, de quem espera. Ele nos lembra que, depois de um pouco de sofrimento, o Deus de toda graça nos restaurará. Essa carta é um lembrete eterno. Vale a pena ser fiel. Não desista. O Supremo Pastor vem com a recompensa. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando lutas. Inscreva-se no canal Bíblia Explicada, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada pelas Escrituras. Que a paz do Senhor te acompanhe, hoje e sempre. Até o próximo estudo.